Quais são os novos focos do Ministério da Saúde no financiamento da APS agora na portaria 3.493 de 10 de abril de 2024? Já pensou nisso? Muitos municípios estão arrancando os cabelos para tentar entender quais são os focos e os impactos, mais impactos do que foco. Então, nós já fizemos um vídeo, um primeiro vídeo que está rodando muito bem, fizemos um segundo vídeo falando só para a saúde bucal, e agora esse é um vídeo de síntese para a gestão. Depois a gente vai ter vídeo para o CS e também a gente vai falar depois por módulo, então tem muita coisa aí para vir. Se eu fosse você, eu já fazia inscrição no nosso canal e também já fazia logo o like e o comentário, além de encaminhar para outras pessoas, tá bom? Então, por favor, fortaleça o nosso canal, deixa o seu like e a sua curtida. Quem ainda não me conhece e está chegando agora, meu nome é Jamerson Ferreira, sou criador de conteúdo digital aqui para o canal Descomplicando a Saúde Coletiva e também sou consultor em saúde, tá? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Pega lápis e papel, se quiser anotar no seu celular, anota no celular, anota de qualquer jeito. Tem muita coisa boa para a gente falar com você agora, neste momento. Primeira coisa, nós tivemos uma escola, né, que foi o Previne Brasil nos últimos três anos e quase 3 meses de 2024. Quais eram os focos do Previne Brasil? Quando a gente está falando isso, a gente está falando para gestão. E quando a gente fala para gestão, a gente fala gestão ligada a CNES, gestão ligada a faturamento, gestão ligada a processo de trabalho, que é a coordenação de atenção básica, e você, secretário e secretária de saúde. O Previne Brasil ele trouxe uma metodologia quase que comercial, ambulatorial para a atenção primária. Essa foi a essência do Previne Brasil, o grande impacto, o maior movimento de críticas. Só que o Previne Brasil ele funcionava na seguinte lógica, que eram esses três fatores aqui. E se você entendesse essas regras, melhorava resultados e melhorava financiamento. Onde é que estava a maior parte do dinheiro no Previne Brasil? Muita gente achava que era nos indicadores, e não é. O Previne Brasil tinha o maior foco nos cadastros e nas equipes. 75% do recurso estava lá. Então, se eu soubesse lidar com base cadastral e equipes, eu garantia pelo menos 75% do meu recurso da APS. As ações estratégicas eram os outros serviços que não era saúde da família e equipes EAP. Aqui estava a maior parte do recurso. Só que muitos municípios não entenderam isso até o final do Previne Brasil, achando que a maior parte ou o Previne Brasil era sinônimo de indicador. Muitos municípios deixaram de ganhar dinheiro, de gerar impacto, porque achava que Previne Brasil era igual a ISF. O percentual de recursos ligados ao ISF era menor do que 20%. Enquanto uma equipe no Previne Brasil, uma equipe de saúde da família, custava R$ 16.833, uma equipe que tirasse 10 no ISF, no máximo impactava a mais em R$ 3.500. Então não dava para comparar. Muitos municípios somente se preocuparam com o lado de marketing e não com o lado de sustentabilidade. E isso é preocupante. Se a gente vier com os mesmos vícios do Previne Brasil, a gente não vai se dar bem nessa nova proposta. A gente tem que entender como funcionava o Previne Brasil e como vai funcionar a nova proposta para determinar prioridades de gestão. Mas a gente tem que entender qual é a prioridade do Ministério para que as nossas prioridades, enquanto município, não gerem conflito. Agora, com a nova proposta, com a nova metodologia de financiamento do Ministério, nessa nova regra de financiamento, ela vai começar a atuar no dia 1º de maio. Significa dizer que a gente tem que se preocupar como é que a gente vai encerrar o primeiro quadrimestre, que vai de janeiro a abril. Então, mesmo se o seu município estiver focado somente em ISF, que isso é suicídio, cuidado. Cuidado para não ter uma queda de resultado, comparando o resultado de dezembro, comparando com o resultado de abril. Mesmo com chuva, com aumento de síndromes gripais, com aumento de casos de dengue, se você não organizar a sua agenda até o final de abril,
você vai ter uma queda de indicadores de desempenho, ou seja, vai puxar o seu ISF para baixo. Vai ficar ruim porque é matéria política. Como é que você vai divulgar o seu município com uma queda de ISF? Não é bom. Segundo, tenha muito cuidado com queda de ISF, porque queda de ISF não é qualidade. No Previne Brasil, ISF é igual a acesso. E vai ficar transparente que o seu acesso diminuiu porque você se preocupou com outras demandas. Por exemplo, muitos municípios focaram somente na dengue e esqueceram as regras de acompanhamento de hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças e mulheres de 25 a 64 anos. Muitos municípios, além da dengue, ainda tiveram problemas com aumento de síndromes gripais. Por exemplo, eu estou com uma síndrome gripal. Terceiro, teve município que ainda foi assolado pelas chuvas. E isso eu não tenho o que questionar, porque foram calamidades ligadas ao fator tempo. Mas você, seu município, você gestor, secretário e secretária de saúde, coordenador de atenção básica, coordenador de finanças, coordenador de planejamento, não deixe encerrar o quadrimestre sem fazer gestão, sem se preocupar com o impacto nos seus indicadores e, obviamente, no funcionamento de toda a sua atenção primária, tá bom? Vamos avançar. Vou diminuir aqui um pouquinho a câmera. E vou chegar aqui na pergunta que foi o mesmo vídeo, né? A mesma imagem da capa do vídeo, que é o seguinte. E os novos focos do Ministério da Saúde com a portaria 3.493? Que focos serão esses? Será que a gente está entendendo o que o Ministério está trazendo para a gente como indireta aquilo que ele quer fortalecer? É isso que o vídeo quer trazer e é esse o tom da fala que eu quero trazer para vocês. Tá bom? Então vamos lá, vem comigo. Primeira coisa que eu vou resgatar, tá? Há necessidade da gente ler a portaria e fazer o seguinte, entender que mesmo que essa portaria 3.493 tenha grandes similaridades com o Previne Brasil, ela não é o Previne Brasil, ela tem diferenças. Onde está a maior parte do recurso? Desses 6 componentes, onde está a maior parte do recurso? É na junção do componente 1 com o componente 2. Como assim junção? São componentes separados, tá bom? Mas a maior parte do seu recurso está no componente 1, que trata das equipes de saúde da família e equipes de AP, que é o primeiro tipo de recurso, tá bom? E o recurso de implantação para as outras equipes. Segunda parte do recurso está no componente de vínculo e acompanhamento, que vem da gestão da base cadastral. Se eu entender que dependendo do meu extrato eu vou receber mais ou menos, e para complementar o recurso da minha equipe vai depender da minha qualidade de base cadastral e como está o acesso dessas pessoas cadastradas, eu salvo a maior parte do meu financiamento da APS. E eu não estou ignorando o componente 3, que é o de qualidade, que são os indicadores. Todos os outros serviços estão no componente implantação e manutenção. A saúde bucal está no componente 5. E o componente per capita, ele é igual, comparativamente, ao incentivo financeiro de critério populacional que era do Previne Brasil. Tá bom? Então, se a gente entender a síntese desses 6 componentes, comparativamente com o Previne Brasil, eu vou fazer essa pergunta para vocês. E agora, o que fazer? A primeira coisa é a seguinte, tudo começa pela gestão. Qual é a tarefa de casa, o dever de casa para o seu município? O para casa, como se fosse alunos. Pessoal, analisem as suas coberturas. Por quê? Eu não estou pedindo para vocês aumentarem a cobertura, não é isso. É para que vocês possam responder quando vocês vierem a receber visitas de técnicos estaduais, ministeriais, propondo aumento de cobertura como igual ao aumento de financiamento.
Sim, é igual ao aumento de financiamento ministerial. Mas a manutenção dos serviços deve ser tripartite, coisa que quase nenhum estado faz. Pouquíssimos estados têm efetivos e regulares políticas ou programas de cofinanciamento da saúde, vírgula, principalmente na atenção primária. Então, a primeira coisa, avalie a cobertura da saúde da família, da saúde bucal, a necessidade de emult. Segundo dever de casa, avalie a qualidade da sua base cadastral. Mas eu não estou falando somente do nível de informação ligado a cadastros inconsistentes e consistentes. Não é só isso. Vocês vão pela primeira vez ou não. Quem passou pelo PEMAC vai entender o que eu vou falar agora. O termo acompanhamento, ele foi resgatado e ele veio com uma linha pemaquiana. O que é PEMAC? Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica, que nos seus indicadores trazia o termo acompanhamento. E o acompanhamento era traduzido em população cadastrada pelo ACS ou pela unidade, população visitada pelo ACS versus população atendida pela equipe. Se eu entender isso, eu vou começar a entender que o foco do Ministério, além de ampliação das suas equipes de atenção primária, é dar efetiva tradução para aquilo que é população coberta pela atenção primária. É isso que nós temos que entender e entregar para vocês. A maioria dos municípios de pequeno porte tem cobertura populacional da atenção primária matemática de 100%. Só que ela não é efetiva. Então, no seu município, você já pensou qual é o percentual real da sua população que está cadastrada e que consome os serviços na atenção primária? Os indicadores eles vão deixar de ser foco. Eles vão para terceiro lugar. Já pensou nisso? Porque tem muito município que vai fechar o Q1 de 2024 ainda se preocupando só com ISF. E agora o foco mudou. O foco está na oferta do serviço de acordo com os tipos de equipes, se é saúde da família, equipe de EAP, saúde bucal, EMUT ou SESB, versus a população que consome esses serviços, de que forma ela consome os serviços e se ela está cadastrada. Esse é um movimento que nós temos que fazer a partir de 2024. Não vai dar para fazer uma eficiente gestão de base cadastral, principalmente em ano político. Esse é o maior desafio dessa portaria. Esse é o maior pesadelo de qualquer gestor. Uma portaria tão grande como essa, uma portaria-mãe tão grande como essa, que vai gerar uma série de outras portarias. Sim, já foi anunciado que vão vir outras publicações, justamente no primeiro semestre de ano eleitoral, que a gente sabe que é um pesadelo para fazer uma condução efetiva dos seus recursos humanos, por razões óbvias, né? Então, agora, o que você vai fazer? Avaliar a cobertura, avaliar a quantidade de equipes, quantas eu quero, quantas eu posso, quantas eu não quero, e depois começar a fazer uma avaliação de gestão de base cadastral. Os indicadores, não se preocupe agora, tá bom? Eu quero que você analise quais são os seus serviços, quanto você pode ter, quanto você quer ter e se não quer alterar. Esse é o primeiro conjunto de perguntas. Segundo conjunto de perguntas, como é que está a sua base cadastral? Qual é o percentual da sua população cadastrada? É a primeira pergunta. Segundo, quantos desses são realmente acompanhados pelos ACS? Terceiro, dessa população cadastrada, quantos consomem os serviços da atenção primária? Se você conseguiu responder, se você vai conseguir responder essas perguntas, você vai trabalhar bem os componentes 1 e 2 e vai gerar base para o componente 3, que é o componente de qualidade, tá? Então, vamos aprofundar isso. Então, neste momento, só para agora colocar em slide, foque na análise da cobertura, na análise da oferta dos seus serviços. Segundo, analise seu banco cadastral entre
pessoas cadastradas, qualidade de cadastro, perfil do cadastro. Porque foi copiado do Previne Brasil a vulnerabilidade social como prioridade, a faixa etária menor do que 5, maior do que 60, com uma pequena, com uma pequena alteração. No Previne Brasil era menor que 5, maior que 65. Agora é menor que 5, maior do que 60. Só baixou 5 anos, a prioridade. Terceiro, não basta estar cadastrado e consistente, tem que estar cadastrado, consistente e acompanhado, ou atendido. E por último, não vou mergulhar nisso agora, um indicador que ele foi citado tanto na equipe multi quanto na equipe de saúde bucal e nunca virou realidade, que é a avaliação da satisfação da pessoa atendida. Tá? Não vou falar sobre isso, tá bom? Então, se a gente entender muito bem e o que fazer com os focos 1 e 2, o terceiro foco vai ser consequência. Por quê? Se eu tenho serviços condizentes com a demanda da minha população, que é o item 1, e eu entender que a demanda da minha população ela tem que ser uma população transparente, ela tem que ser uma população que eu veja, ou seja, ela precisa estar cadastrada e acompanhada, a minha gestão da população versus a gestão da base cadastral, eu vou me preocupar com a satisfação dessa população atendida. Se eu começar a me preocupar com a satisfação da população atendida, os meus indicadores eles vão se transformar em consequência. O meu município ele vai se tornar menos viciado gradativamente em querer bater indicador para ter uma nota boa de ISF, porque o ISF morreu. A nomenclatura ISF morreu, já era, não tem mais. A partir do segundo quadrimestre, que começa no dia 1º de abril e vai até o dia 30 de agosto. Agora são aquelas classificações, né? Excelente, boa, regular, excelente, boa, até regular. Que depois a gente vai falar dessas categorias. Mas, por favor, se você entender isso, vai ficar muito mais fácil a compreensão do impacto. Por exemplo, o impacto desse novo, da nova, não é proposta, das novas regras de financiamento da atenção primária, com essa portaria 3.493, ela vai impactar na qualidade do trabalho da CS e na condução da forma do trabalho da CS. Agora não importa mais quantidade de cadastro, é qualidade do acompanhamento, quantidade do acompanhamento e a relação de saber quem são as pessoas que eu atendo na minha unidade, quem são as pessoas que eu cadastro, mas eu não atendo. Então eu vou ter que olhar também para os meus invisíveis, que eu só queria saber por causa do valor da captação ponderada. A relação mudou. A relação com o valor fixo por equipe e a gestão da base cadastral mudou. E aqui eu não estou citando os extratos. Os extratos é o raciocínio comparativo similar às tipologias. Quais eram as tipologias no Previne Brasil? Urbano, intermediário adjacente, rural remoto. Os extratos, é só tu inverter a ordem. O urbano vai ser igual a 4, intermediário adjacente igual a 3, rural adjacente 2, rural remoto 1. O que é que isso vai impactar? 1, 2, 3 e 4. Quanto menor o número do extrato, maior o recurso que o Ministério vai repassar para o item 1 e basicamente para o item 1, né? Porque só vai mudar o financiamento por extrato, por equipe, só no componente 1. Que vai ser o de custeio das equipes de saúde da família e equipes de AP. Uma coisa para fechar, e eu tenho que trazer isso aqui para vocês. Deixa eu me colocar aqui um pouquinho mais para o canto. O aumento de financiamento do Ministério da Saúde para as equipes de saúde da família e equipes de EAP por extrato não cancela a necessidade da gente voltar a conversar sobre o financiamento tripartite. Já se perguntou por que o seu estado nunca falou de um financiamento efetivo para a atenção primária? Eu não estou falando daquelas políticas pontuais que parecem show de fogos no final de ano. Não estou falando de ações pontuais de atendimento à população em situação de risco. Não estou falando de levar carreta para fazer exame citopatológico. Não estou falando de criar uma equipe especial para apoiar determinados municípios.
Não estou falando de repasse de recursos somente para uma categoria profissional. Eu estou falando de cofinanciamento da atenção primária no todo o que é a atenção primária. Porque a conta ela é paga pelo Ministério e pelo município. A atenção primária, em sua maioria, não é cofinanciada pelos estados. E isso gera uma grande dificuldade, porque toda vez que eu penso em aumentar a quantidade de equipes, obviamente, matematicamente, seguramente, o município vai ter que aumentar a sua contrapartida. Então, se alguém disser que só vai entrar mais dinheiro pelo Ministério e aí vai ficar mais fácil de pagar as contas, não, calma aí. Só vai entrar mais dinheiro se eu tiver mais equipes. E mais equipes aumenta a contrapartida do município, obrigatoriamente. Se eu tiver mais cadastro, eu vou ter que ter mais gente, porque o valor do componente 2 não é só derivado de aumento de cadastro. Quantidade de cadastro, consistência do cadastro, se a população ela é vulnerável ou não, ou economicamente ou por idade, e se essa população, se ela consome os serviços na atenção primária à saúde. Você tem que pensar tudo isso, tá bom? Bom, já chegando aqui ao final, primeiro, muito obrigado por ter chegado até aqui. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Eu também vou lhe pedir para se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário e também seguir a gente aqui no Instagram, tá? Na conta Jamerson_J, Jamerson com 2 S O N. Esse daqui é só o terceiro vídeo, eu já estou prometendo e já dando spoiler. Vai ter mais vídeos, vídeo para o ACS e também vídeo por componente. Se liga, vai ter mais vídeo muito importante. Não deixa de seguir a gente, senão vai ficar desatualizado. Até um próximo vídeo.